que era o grande temor, né? Quando começou o ano, o Flamengo localizou o nosso grande adversário para 2024, chama-se Copa América. É o grande adversário. Não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, não é o Vasco, não é o Bahia, é a Copa América. Então é o seguinte, o Flamengo tem mais de 70% de aproveitamento nesse período. Ele consegue se manter líder do Campeonato Brasileiro nesse momento em que, em tese, os adversários deveriam se aproveitar da fragilidade do Flamengo. E aí você vê, de fato, que é o melhor elenco da América do Sul. O Pedro deve ser, hoje, eu posso estar esquecendo de alguém, Pedro deve ser o jogador mais importante do futebol brasileiro, né? Aqui. O melhor atacante, pelo menos, ele é. É incrível como ele é. O melhor atacante que já responde muito pelo que é. Realmente uma bela jogada, o passe fantástico, sem olhar. Lembra o Mário Sérgio, né? Olhou para um lado e tocou para o outro, ainda deu tipo uma cavadinha. Olha isso, olha isso. Olha. Não, ele pega o João Marcelo, né, o zagueiro ali do Cruzeiro, João Ricardo, uma coisa assim. O cara fica completamente sem ação, porque ele não esperava aquele passe. Você vê como um jogador com qualidade faz diferença, né? Salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui 3 cortes de 3 programas. Assista o vídeo, vamos falar aqui do líder do Brasileirão, o nosso Mengão. Galera, já chega deixando o like, fortalece aí o nosso vídeo com seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você realmente é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil e também do canal Placar TV. Olha só o que eles falaram do Mengão, se liga. Não brilha, não encanta, mas ele é muito competitivo. O Tite é muito bom em pontos corridos, tem muitas coisas boas pra falar. Então a bola parada tá funcionando, a bola parada ofensiva. Se ele sofreu contra o Juventude na bola parada defensiva, na ofensiva tá indo muito bem. Você recuperou, né? Assim, times que normalmente ganham pontos corridos, tem poucas derrotas, mas quando tem já dá uma resposta em sequência. A oscilação não é tão ruim. Então perdeu um jogo pro Juventude. Para variar, o Flamengo estava muito desfalcado, ele continua cheio de problemas. E, se eu não me engano, o aproveitamento do Flamengo nessa era Copa América, que era o grande temor, né? Quando começou o ano, o Flamengo localizou o nosso grande adversário para 2024, chama-se Copa América. É o grande adversário. Não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, não é o Vasco, não é o Bahia, é a Copa América. Tanto que ficou brigando o Brasi, tentando, caramba, porque a CBF vai desfalcar o Flamengo, serão 9 rodadas, quase que um terço de campeonato, não sei o quê. Começou a Copa América, ou começou, os desfalques viajaram, saíram. Não, os desfalques não viajam, né? Porque quem viaja vira desfalque, né? O que eu falei tá errado. Né? Desfalque não viaja. Né? Às vezes você viaja sem sair do lugar. Desfalque viaja. É verdade. Tem muito cara que faz isso. Então é o seguinte, o Flamengo tem mais de 70% de aproveitamento nesse período. Ele consegue se manter líder do Campeonato Brasileiro nesse momento em que, em tese, os adversários deveriam se aproveitar da fragilidade do Flamengo. E aí você vê, de fato, que é o melhor elenco da América do Sul, capaz de superar tantas ausências, e aí é o melhor momento do Tite. Eu falei, o Tite não fez um bom trabalho no Flamengo em 2023, porque ele assumiu a tempo de ganhar o Brasileiro, como o Palmeiras teve tempo, e ele não ganhou, quase fica fora do G4. Então, ele teve tempo, o trabalho do ruim, o trabalho do Tite, pra mim... Ele teve tempo. Teve tempo, então... Essa é a minha opinião, cada um seu cada um, né? Então é o seguinte, para mim... É que vocês amassam o Tite. Então, aí no começo do ano, aqui, o Tite teve oscilação. Acabei de falar que ele tá indo bem, pô. Então, tá doido? O Tite no começo do ano oscilou, teve um momento que tava gente até querendo a demissão dele, que não tinha identificação com o Flamengo, não estava sentindo principalmente depois da derrota pro Palestino, né? Tal. Um momento que não foi bom, ele admitiu a sequência de jogos ruins e tal, depois ele se recuperou. E agora, na Copa América, com os desfalques, é que você tá vendo mais o trabalho do treinador. O Tite, antes, você podia... O Flamengo é meio que fácil, né? Você tem um monte de jogador bom lá, você só distribui camisa, né? Ser mas técnico não é tão assim, complicado. Eu vi com o Paulo Souza, eu vi com o Domenech. Vitor Pereira. Domenech. Gabigol, Bruno Henrique, Domenech. Meu pai, eu vi com o... Pena que não tem o Vitor Pereira. Vitor Pereira, Sampaoli também, Zé Gracinha. Bom, então é o seguinte, nesse momento em que o Tite tem que fazer escolhas ali um pouco mais ousadas, ele tá improvisando, Léo Ortiz é volante, né, o zagueiro de lateral esquerdo, apostando na base, você não tem um Rascaeta, vai o Lohan, que oscila, né, como normalmente o jovem oscila. Posso te falar uma coisa? Só uma coisa. Dá um sorriso pra esse print.
Olha que coisa rara. É o melhor momento do Tite no comando do Flamengo. Corta pra ele. Cara, eu sou um comentarista surfista, cara. Eu vou na onda, cara. Quem Você tá entendeu, bem, quem Brenner? tá liderando, quem tá por cima. Na boa. É assim. Olha lá, carinha Tem torcedor que é torcedor surfista, né? O cara torce pro time que tá ganhando. modinha, É o modinha. Aquele cara que ele torce, quem que é o melhor time agora? Agora eu sou esse aqui. Agora é o Palmeiras, vou torcer pro Palmeiras. Tem uns modinhos assim, né? Tem. Bom falar em torcedor modinha. Que tinha torcedor modinha ontem no Maracanã. Tinha? Ah, mas, sério. Torcedor que nessa situação vai o Lohan é modinha. E assim, É verdade, todo jogador concordo. pode ser questionado, criticado. Espera acabar o jogo, pelo menos, né? Mas ali, naquela situação, no primeiro tempo, porque perdeu 2, 3 bolas ali, que realmente foi individualista, pecou na decisão, o cara pegar na bola e ser vaiado pela própria torcida é um negócio que eu não consigo entender. E olha que a gente aqui, a gente sempre frequentou arquibancada. Então a gente sabe o que é a corneta merecida de um jogador que está desgastado, mas a vaia que o Lohan recebeu no Maracanã é um negócio tão desproporcional e tão fora da realidade do que é o Flamengo hoje. O Lohan segurou uma bronca no Flamengo que poucos garotos da idade dele seguram, com personalidade, substituindo o Arrascaeta, sendo o elo ali de ligação com o ataque. Até aqui, o balanço dele é muito positivo, fazendo uma transição com muita maturidade. Não merecia as vaias ontem. Foi um negócio muito cruel. Absurdo. Que pelo menos os líderes do grupo souberam se posicionar. E hoje o Flamengo, é algo importante também nessa recuperação do Tite, tem demonstrado boas lideranças positivas. O Gerson como capitão, tendo uma atitude diferente em campo. O Davi Luiz, o Rossi ontem, que na saída de campo defende o Lohan, diz que o quão absurdo é vaiar um jogador como esse. E no contexto do Flamengo, que é um contexto ainda vencedor, apesar da temporada ruim no ano passado, é mais absurdo ainda vaiar um jogador da base. O Flamengo, que sempre se vangloriou daquela máxima de que craque o Flamengo faz em casa, precisa passar essa cultura também para a arquibancada. E eu vejo, não é a maioria da torcida do Flamengo. Imagino até que muitos torcedores, de fato, ali ficaram incomodados com a vaia ao Lohan. Mas é algo que precisa ser colocado, que vaiar um jogador nessa situação só porque, por um jogo ruim, é sinal de que as pessoas estão perdendo a paciência a ponto de jogar contra o próprio clube, que isso só ajudou a murchar o Lohan e um jogador jovem. E assim, não estou dizendo que o jogador jovem não pode ser criticado, não pode ser cobrado, mas dessa maneira, em tão pouco tempo de time principal, em que a resposta dele é altamente positiva... Substituindo o Arrascaeta e De La Cruz. Para mim, é um absurdo completo e que bom que os líderes do elenco, o Tite e muitos torcedores do Flamengo estão defendendo o patrimônio do clube, estão defendendo um jogador que é cria do Ninho do Urubu e está dando muito retorno em campo. A realidade do Flamengo é outra completamente diferente. o oposto, O Flamengo ganhou ontem mais uma 8ª vitória no campeonato e foi difícil, foi uma partida dura contra o Cruzeiro, mas quem jogou muito a bola ontem foi o Gerson, né? Pelo menos a gente viu, vai ver daqui a pouquinho os lances, o lance do primeiro gol, belíssimo. E o Pedro que tá jogando a bola, esse é o Gerson, fazendo toda a jogada Não, essa é uma jogada que outra quase jogada. O resultou Gerson em gol. é antes, é depois. O Gerson faz toda a jogada do primeiro gol. O Cruzeiro chega ao empate, aí o Gerson. Realmente uma bela jogada, o passe fantástico, sem olhar. Lembra o Mário Sérgio, né? Olhou para um lado e tocou para o outro, ainda deu tipo uma cavadinha. Olha né? isso, olha isso. Olha. Não, ele pega o João Marcelo, né? O zagueiro ali do Cruzeiro, João Ricardo, uma coisa assim. O cara fica completamente sem ação, porque ele não esperava aquele passe. Você vê como um jogador com qualidade faz diferença, né? Ele jogando na posição certa, né? Ah, sim, porque ele estava jogando de ponto direito. Ele gosta daquele setor direito, entrando, mas ele não pode ficar lá no setor direito o tempo inteiro. Porque jogaram o Luiz Araújo, o Pedro e o Bruno Henrique, né? O time saiu assim. Gol do Matheus Pereira. Que é um belíssimo jogador. Bom jogador. Muito bom jogador.
Essa bola, nosso goleiro aí podia pegar, hein? Mas o Rossi tá jogando bem, velho. Tá. Ele fez aquela partida contra o Juventude espetacular e não é que falhou, mas dava pra pegar. A gente não falou muito da conclusão do Pedro ali no primeiro gol, também como tá jogando o Pedro. Não, o Pedro fez completamente a situação do Gabriel se tornar descartável pro Flamengo. Irrelevante. Ninguém vai estar ligando pro Gabriel. O que o Pedro faz em campo faz o torcedor acreditar e a diretoria de que o Pedro tem a total condição de chegar na reta final como o Flamengo vai chegar agora, no segundo semestre, para brigar por tudo. E Pedro, decidiu os títulos da mesma forma que o Gabriel decidiu. Acabou. O Gabriel fez 4 gols em 3 finais de Libertadores. Os 4 gols que o Flamengo marcou em 2 títulos e um vice. Por que o Pedro não pode chegar e fazer gols em final de Libertadores da forma que ele tá jogando, né? Se o Flamengo chegar até lá. Então, a vida andou, né? E o Flamengo encontrou um centroavante de seleção. Que, na minha visão, me chama muito a atenção não estar na seleção brasileira, né? Também, tem um monte Bom, deixa pra lá, né? De nome ali que são completamente contestáveis. E o cara que tá aqui, que consagrou, inclusive, o Dorival como campeão da Libertadores, que foi o Pedro, né? Eleito o rei da América, segue no Flamengo. São coisas inacreditáveis. O Flamengo tá jogando um futebol sem muita sofisticação, mas é muito eficiente. Objetivo. Né? É muito objetivo. A gente viu bem treinado, né? Vamos falar a verdade. Eu queria dar um puxão de orelha na torcida do Flamengo, que ficou pegando no pé do Lohan. Ele tem 17 anos, gente. A torcida começou a vaiar, entendeu? Ele sai no intervalo do jogo, né? Não faz o menor sentido um garoto promissor, que a gente já viu em outras situações, jogar bem, ser importante em vitórias do Flamengo. Sabe, oscila, é natural, é da própria idade, tá? Inclusive teve discussão entre torcedores nas arquibancadas do Maracanã, porque alguns vaiavam, outros achavam um absurdo a vaia, e houve um conflito entre eles. E depois do jogo, o Rossi mesmo falou, né? Falou assim, gente, o jogo tem 100 minutos. Ele falou, é verdade, não tem 90. Exatamente. Ele colocou os acréscimos, né? Uma partida de futebol tem 100 minutos. A gente tem que ter o apoio do torcedor o tempo inteiro. Aí que você lembra de quem? Corinthians. Exatamente. As torcidas podiam fazer um curso. Né, de especialização de como torcer com a torcida do Corinthians, né? Porque não adianta nada, cara. O time tá ganhando, os caras começam a cantar, esse ano vai ganhar, a torce é nossa e papapá. Não adianta nada. Você tirar do jogo um menino que nem o Lohan, não é legal, cara. Não é legal. E é o que o Rossi falou, você tem que torcer o tempo inteiro. Essa bola dá uma pingadinha ali, que dá uma complicadinha pra ele aí. Mas tudo bem, o goleiro do nível dele podia pegar, concordo com você. Mas você tem que torcer o time o tempo inteiro. Acabou o jogo, meu. Você vaia. Você tá jogando, você tá vaiando, você tá jogando contra. Olha a campanha do Flamengo. Acabei de dar os dados aqui. Nessa mesma rodada, em 2019, com aquele super time, e no ano seguinte, quando foi bicampeão, o Flamengo estava em terceiro em 19 e quarto em 20. Agora ele é líder, com uma pontuação muito maior. 3 pontos a mais do que 19 e 6 a mais do que 20. Agora, é incrível também, o Cruzeiro perdeu a partida, mas como o Cruzeiro cresceu esse ano, né? O Cruzeiro é outra coisa já esse ano. O Cruzeiro já briga na parte de cima da tabela. Não é um time... No ano passado foi para brigar contra o rebaixamento. No ano anterior, Série B, enfim. Muito difícil a situação do Cruzeiro nos últimos anos, né? Tanto que empacou, inclusive, na Série B. 3 anos. Né? Então, mas hoje o Cruzeiro volta a ser aquele Cruzeiro. E com promessa de muitos jogadores importantes aí que chegaram. Estão chegando. Podem estrear ainda, Cássio. Só 17 de julho. Né? O Caio Jorge, o Lautaro Dias. O Wallace. Né? O Wallace. Uma belíssima contratação. Então o Cruzeiro com certeza vai crescer muito na competição. Não digo que vai brigar pelo título, mas eu acho que belisca uma vaga na Libertadores ainda. Cruzeiro. Os destaques do Flamengo durante a Copa América. O Gerson, com 1 gol e 2 assistências, acho que mais também do que os números, a atuação, né, o contexto dele nos jogos. O Luiz Araújo com 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, que é chover no molhado, 3 gols e 3 assistências. Eles atuaram nas 6 partidas no período. Me chama muito a atenção o Gerson, né? Porque o Gerson é aquele cara que sai como um deus, né, do Flamengo. Ele volta com a expectativa do mesmo deus e não foi. E aos poucos a gente tem visto esse Gerson, que é muito influente no jogo, sendo muito influente com a camisa do Flamengo, Marra. Sim, e o interessante é que a gente não conseguiu ver juntos, bem, em momentos bons, Gerson e De La Cruz.
É verdade. Muitas vezes a gente vê o De La Cruz cresceu, nossa, como ele assumiu a responsabilidade de conduzir o time desde lá de trás. Não tinha o Gerson, estava fora. E aí o Gerson assume a bronca e vai muito bem. E esses dois jogadores jogam no mesmo time, que é a folha de pagamento do Flamengo. Então acho que o Flamengo ainda vai crescer bastante na competição e hoje já é o líder de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Pedro, que aparece ali. Gente, o Pedro deve ser hoje, eu posso estar esquecendo de alguém, Pedro deve ser o jogador mais importante do futebol brasileiro, né? Aqui. O melhor atacante, pelo menos, ele é. É incrível como ele é. O melhor atacante que já responde muito pelo que é. O Flamengo e do Cruzeiro era diferente. Verdade. Até quem estava no estádio, eu estava vendo ontem alguns jornalistas publicando que era notório, assim. Claro que não sei exatamente quando você pega ali a fita métrica qual que é essa diferença. Mas que o Flamengo tem aproveitado muito a bola parada não foi só contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, o gol do Davi Luiz. Não. Ontem o Fabrício... E assim, teve logo em sequência aquela jogadinha do Fabrício Bruno pro Davi Luiz dentro da área, parecendo futebol. E essa jogadinha acontece com o Léo Pereira, acontece com outros jogadores rodando. O cruzamento do Luiz Araújo, que é na medida que é até um balãozinho, né? Parece, o Fabrício Bruno se movimentando certinho pro gol, depois uma bola do Fabrício Bruno jogando pra área pro Davi Luiz dar de cabeça. Tem sido também... Foi muito alto. Foi muito alto. E essa foi uma tabela de cabeça. Isso, dentro da área, assim. Então, dá pra ver que... Por exemplo, contra o Bahia, que a coisa não aconteceu pelo chão, mas o Flamengo tem encontrado essas saídas que isso, obviamente, é treinado, Marlon. Sim, obviamente. E é uma característica do trabalho do dia a dia do Tite, né? Faz isso muito bem feito. Até mesmo o gol, aquele gol que a gente viu recentemente... Tanto jogo, né? Do Guilherme Arana pela Copa Libertadores contra o Caracas, no escanteio baixo, e que a gente mostrou aqui um gol do Stones, do City contra o Liverpool. O Flamengo já havia feito também, só que do outro lado, com o Léo Ortiz. No início, há algum tempo. Com o Léo Ortiz, eu acho. Então, é um trabalho muito bem feito e dá muito resultado. Porque você pensa assim, isso é frufru, você trabalhar a jogada de bola parada. Cara, jogada de bola parada... Você ganha jogos. Claro. E outra, você muda o panorama de uma partida. E outro dia, quando o Flamengo sofreu um gol assim, o Tite falou, acontece, tal, Matheus, não, a gente tem que melhorar. Isso. Que é quem treina, né, esse tipo de jogada. Agora, o Marra falou do nome que talvez reflita exatamente o porquê do Flamengo estar na liderança, que é o Léo Ortiz. Por quê? Não só pela maneira como o Flamengo contratou jogadores e tem o elenco, mas como o Tite sabe montar, encontra soluções para a equipe, mesmo com tantos problemas, porque ele tem muitos problemas. Sim. Mas mesmo assim, você vê, o Léo Ortiz, ele coloca em uma posição que não era que qualquer um imaginaria. E até aproveitando o pessoal da base, não só o Lohan, mas o Verton, que entrou ontem, entrou bem, não foi? Sim. Acho que a comissão tem muito mérito nessa liderança, não tem, Mário? Claro que tem. E o Flamengo, ele tem mérito em buscar essa comissão, porque outros treinadores com qualidade também, falando desse Flamengo, né, até do recorte do Jorge Jesus para cá, já tentaram algumas coisas e quando você tem alguém do tamanho do Tite dessa comissão, você vende a ideia, né? Assim, o jogador, ele tá experimentando isso com um dos melhores também. Então, a direção do Flamengo tem muito mérito em ter buscado o Tite, em ter, enfim, toda a comissão dele que tem essa capacidade e ele encontrando alternativas e também abrindo mão, né? Até de questões ali que para ele era tão importante, enfim, de jogo, ele entendendo o momento do Flamengo com as ausências de Copa América, enfim. Então é mérito do Tite e dos jogadores também. Só uma coisa assim que às vezes fica parecendo, né? Assim, falando do Flamengo. A gente sabe que tem outros clubes que estão muito desfalcados. Sim. A questão toda e tem outros clubes que estão sofrendo. O Flamengo perdeu muitos jogadores para a Copa América. Sim, é uma realidade de outros clubes também. A questão que merece um ponto de observação é o Flamengo sabia que isso ia acontecer e se antecipou. Se movimentou. O Flamengo aumentou um elenco que talvez em outras situações não fosse necessário aumentar. E mesmo assim está sofrendo com isso ainda. Só que sofre menos porque contratou antes. É verdade. Sim, planejamento, né? Ô, Mari, você que é uma pensadora e que entende a cabeça do torcedor. A gente está no ar, Bruno. Não, mas eu posso fazer esse elogio.
parte. Para Mariana. A cara. Por que a torcida do Flamengo não cobra mais o futebol como cobrava? Porque, por exemplo, o Flamengo foi campeão com o Ceni, com o Dorival, mas tinha sempre a cobrança do time do Jesus, que a Mari Pereira lembrou. Nesse mês não teve essa cobrança. Por quê? Eu, na minha... Pensadora, já diria. Não, mas agora falando sério, eu acho que tem alguma coisa a ver com como o jogo se apresenta. Eu não sei explicar se é... Parece ser algo de intensidade, mas não é aquela intensidade que faz 5, 6, 7 gols. Parece ser uma coisa assim, um Flamengo que acelera. Tinha jogos do Flamengo que parecia que os caras não estavam correndo. Era desesperador. Com o próprio Tite, né? Com o próprio... O jogo contra o Amazonas, o primeiro. A bola ia, voltava. O torcedor dentro do estádio, ele falava, gente, não vai ter uma oportunidade. Eu acho que esse Flamengo, mesmo que ele não amasse, porque teve um momento do jogo que o Cruzeiro foi muito bem e deu um calor danado, o Flamengo, de repente, ele acelerava uma bola, chegava no ataque, chutava uma bola cruzada. Como foi com o Bahia também, né? Dava a sensação de que a coisa estava andando. O time estava querendo. E eu acho que, para além da intensidade do jogo, é a postura dos jogadores também, né? É um momento crucial para esses atletas que o Tite tem utilizado, principalmente os reservas, mostrarem serviço. Então, assim... não é a certeza de que, por exemplo, o Lohan vai ter muitas oportunidades depois como titular, com a volta do Arrascaeta, por exemplo. Assim. O Léo Ortiz, com a volta do Pulgar, depois que tudo se reorganiza no Flamengo, entre aspas, né? Então, assim, acho que o momento também desses jogadores mostrarem serviço, eles estão aproveitando. E é o Flamengo com intensidade, esses jogadores com intensidade, e não precisa amassar. O jogo, ele se torna interessante. Sim. O Flamengo está competindo. E da mesma maneira que eu acho que o torcedor rubro-negro tem a consciência de que após esse período o time vai ficar mais forte, o cruzeirense também tem muito disso, Mas não tem? aí eu vou fazer a mesma pergunta do pensador para o Mário Marra. Eu vejo alguns torcedores do Cruzeiro reclamando também do Seabra. Não. Eu acho... eu tenho visto o Cruzeiro esbarrando... Tipo, ontem ele teria totais condições de vencer se tivesse já com seus jogadores. Eu acho que é muito mais uma questão individual de peças do que necessariamente de modelo de jogo. O Cruzeiro jogava bem contra o Bahia, teve um jogador expulso. Jogava bem contra o São Paulo, teve um jogador expulso. Verdade. Ontem ele jogou contra o Flamengo no Maracanã. E não sentiu. O Cruzeiro jogou bem. Saiu perdendo, né? Forte. O Cruzeiro joga bem. Campo muito forte. E aí, olha, meio de campo. Aí tem a coisa da altura, né? Ramiro e Romero e Lucas Romero são mais baixos, né? O Lucas Silva é um jogador que não é um gigante, mas é mais alto. Mas esse meio campo todo pode ser mudado. Todo. O Cruzeiro joga bem hoje. Kaique, que já jogou bem no meio de semana, ontem de novo jogando bem. E são descobertas do dia a dia do clube. De alguém que está lá, que está vendo o que está acontecendo. O Marlon perdeu espaço. A gente está elogiando tanto o Marlon perdeu espaço para o Kaique, que tem jogado bem mesmo. E do outro lado o William também, né, se apresentando. Se confirma cada vez, né? O Verón voltou a jogar bem, né? Voltou a jogar bem, Matheus Pereira é diferente, completamente diferente. O Robert entra, ele tem a infelicidade do lance do pênalti e tal, mas ele entra oferecendo velocidade pelo lado. Eu acho que a gente tem que elogiar muito o Cruzeiro. Vitinho entrou na reta final do jogo, mas também é um nome que começa a aparecer aí, né, Mari? Porque quando você vai pensar no meio de campo do Cruzeiro, eu tô pegando aqui certinho só a lista de reforços para não esquecer, mas é Matheus Henrique entrando no meio, o Wallace entrando, aí tem o Matheus Pereira contratado já. Mas é forte. Cara, eu tenho que falar aqui das vaias ao Lohan. Cara, é muita injustiça, né, galera? Por que o torcedor faz isso, cara? O que esse tipo de torcedor tem na cabeça para vaiar uma joia da base? Fala pra mim. Depois vocês reclamam, né? Que só o Palmeiras revela e o Flamengo revela menos, né? Que só o Palmeiras vende jogador por milhões e milhões de euros e o Flamengo tá vendendo menos. Por quê, cara? Na hora que nós temos uma joia, vocês vaiam. Na hora que o menino joga um jogo mal, vocês vaiam. Ele nem jogou tão mal assim, ele só errou alguns passes, só não estava num dia iluminado, né? Não merecia vaias, cara. Vocês, torcedores que vaiaram o Lohan, vocês deveriam ter vergonha hoje, cara. Se olha no espelho, cara. Você gostaria que seu chefe te vaiasse? Você gostaria que as pessoas te vaiassem na rua ou que o seu chefe te vaiasse ou que um cliente seu te vaiasse? Vocês gostariam, cara? Pensa, reflita. O Lohan, nenhum jogador do Flamengo merece vaias enquanto o time está empatando ou vencendo. Deixa para vaiar no final se o jogador for mal. Desse jeito você não está ajudando em nada
o Flamengo e o jogador. Falta inteligência para vocês que vaiaram o Lohan, cara. Só isso que eu tenho para dizer aqui. Eu acho que pessoas sensatas, pessoas no mínimo inteligentes, jamais deveria ir no coro com outros. Se um ou dois começou o coro, cara, fica na sua. Você não é inteligente? Por que você é Maria, vai com as outras? Por que você tem que fazer as coisas que um outro do seu lado faz? Fica na sua, cara. Às vezes você foi no embalo e você acabou prejudicando o Lohan. E assim é ruim para todo mundo, porque veja bem, se ele é uma joia da base, se ele é uma promessa, se ele tem uma multa estipulada em milhões, com essas vaias da torcida, o Flamengo não vai conseguir vender o jogador bem, porque o próprio torcedor desvaloriza o nosso produto. É isso que eu tenho para dizer aqui. Parabéns para você aí, imbecil que vaiou o Lohan. É só isso que eu tenho para dizer para você. Que falta de inteligência, né, cara? O Flamengo é líder do Brasileirão e os caras vaiando o próprio time. Tão de sacanagem. Por isso que tem muitos outros torcedores de outros times que ficam perturbando, enchendo o saco, falando que a torcida do Flamengo é modinha, que não sei o que, é a torcida de 2019, por causa das atitudes que tem no Maracanã, por causa dessas imbecilidades que existem na cabeça da minoria. Não são todos, tá? Não são todos. Isso é para quem vaiou o Lohan, tá bom? Fechado? Segue o líder. Se você não está contente com o Flamengo, vai torcer para outro time, cara. O que você está fazendo aqui? É isso que eu tenho para dizer. Nós temos que ser sinceros. Não estamos aqui para passar pano para ninguém, nem para agradar, nem para desagradar. Só para falar o que eu penso. E se você pensa como eu, tamo juntos. É nóis. Saudações e fui.